O último videozinho de definições, né, é sobre a definição, né, e a última também do século XIX, né, antes de entrarmos no século XX. O século XX vai ser o assunto da nossa próxima aula, né? Mas a definição do Rudolf von Jhering, o jurista alemão, que diz que direito é a soma das condições de existência social, no seu amplo sentido, assegurado pelo Estado através da coação. Eu quero fazer um paralelo aqui, né? Porque o nosso autor anterior que a gente viu era o Kant, né? O Kant disse que direito era o conjunto de condições. E agora o Hering diz que direito é a soma das condições. Em princípio, não há distinção, né? Um professor de matemática, né? Alguém, um professor de física, né? Poderia problematizar, né? A diferença entre soma e conjunto, né? Mas não é o nosso caso. Nós somos das humanas, né? E nas humanas podemos, com boa vontade, considerar como sinônimos. E o que aconteceu? O Kant foi muito criticado por usar conjunto de condições, porque os críticos dele diziam assim, não, conjunto de condições, né, para controlar o arbítrio, aquela coisa toda, a religião também é, a moral também é, as regras de trato social também são. Ou seja, a crítica foi que Kant não distinguiu o direito dos outros instrumentos de controle social, das outras normas éticas, né? Ele não fez essa distinção. Então ele foi muito criticado por isso. Não é que a definição dele seja ruim, só que serviria a definição, não uma crítica parecida com aquela do Celso lá no início, né? Que a arte do bom e do justo poderia servir para qualquer coisa. E conjunto de condições poderia servir para qualquer instrumento de controle social. E o Rudolf von Jhering usou a palavra soma das condições, que eu acabei de dizer que poderia ser sinônimo, mas não foi criticado. Quer dizer, foi elogiado. A definição dele é muito considerada, né? Por quê? E aí a razão, eu fiz questão de colocar uma definição do lado da outra aqui, está aqui, em destaque, né? Em vermelho, coação, né? Por quê? Porque assim como nós tivemos lá o Hugo Grossi, né, que foi o primeiro a dizer que direito era um conjunto de normas, o Jhering, no século XIX, foi o primeiro a usar a expressão coação para dizer o seguinte, então, que o direito é a soma das condições de existência social, papapá, mas é assegurado pelo Estado através da coação, ou seja, não é religião, não é moral e não é regra de trato social, porque essas outras três, os outros três instrumentos de controle social, não são assegurados pelo Estado e não são assegurados pela coação. Coação, aqui só para explicar, é o uso da força. Eu uso a força para garantir o cumprimento da norma. Então, o direito tem essa característica. Ele não é um conjunto de condições para controlar o arbítrio, preservando a liberdade. Não. Ele é tudo isso aqui, mas assegurado pelo Estado através da coação. Então, esse foi o mérito do Jhering. Ele inaugurou, né, também essa conceituação para fazer a diferença entre o direito e os demais instrumentos de controle social. Essa é a diferença da definição dele para a definição do Kant. Então, foi o primeiro a usar a palavra coação e fez uma importante distinção do direito em relação aos outros instrumentos de controle social. Tá bem? Então, aqui uma diferença de um século só entre um e outro. Mas eu quero lembrar também que o Jhering, antes disso, só tu recuperar na matéria aí, seria bom tu fazer essa recapitulação. O Jhering fez uma outra definição de direito que nós vimos lá nas acepções. Eu posso dar a dica. Onde é que ele fez? Nas acepções. E ele disse que direito é o interesse juridicamente protegido. Olha aqui, ó. Ele definiu o direito como o interesse juridicamente protegido. E agora acabamos de ver, ele definiu o direito como a soma das condições de existência social. Eu já fiz essa pergunta em prova várias vezes, eu sempre provoco, alerto sobre isso agora na aula também, né? Ele se contradisse, né? Essas definições são contraditórias, sim, porque são bem diferentes, né? Pela extensão, pelo tamanho. Olha a complexidade da definição dele aqui. Aqui ele fala em coação, né? E aqui ele usa três palavrinhas, né? Muito elogiado esse aqui. Essa aqui é a definição de direito mais célebre do Jhering, muito mais célebre do que essa aqui, né?
Isso aqui virou quase que um mantra, né, no direito, que direito é um interesse juridicamente protegido. Então, sem maiores enrolações, é para dizer para vocês o seguinte, que na verdade o Ehring não se contradisse. Ehring, no caso, essas duas definições dele são compatíveis, certo? Então, uma não anula a outra, as duas são compatíveis. Não vou explicar isso agora, porque isso até decorre até de um exercício de interpretação. Mas então, como é que se explica essas duas definições? Aí é porque aqui ele define o direito numa acepção e aqui ele defende noutra acepção. Esse direito daqui, que é a soma das condições de existência social, esse aqui é o direito objetivo. Então, na acepção objetiva, esse aqui é o direito objetivo ou o direito positivo, certo? E esse aqui, interesse juridicamente protegido, é o direito subjetivo. Então, prestem atenção, são duas definições do mesmo autor. Não há contradição entre elas. O que há é que esta definição aqui é no sentido objetivo, o direito soma das condições, e direito como interesse juridicamente protegido é no sentido subjetivo. Tá certo? Então fiquem alertas com essa particularidade do Rudolf von Ehring. Na próxima aula, e aí presencial, né, teremos a explicação das definições aqui do século XX. Então, muito obrigado pela atenção. E agora eu encerro esse vídeo aqui, essa sequência de vídeos sobre as definições.